Existe uma saudade que não é ausência, é presença vibrando no silêncio. Você sente? Ela aparece quando ele some, mas também quando ele está ali, ao seu lado, mas longe. É como um eco no peito, como se algo dentro de você chamasse por algo que nunca chegou a viver de verdade. E é nessa confusão que milhões de mulheres se perdem tentando entender por que sentem tanto por tão pouco, porque ainda esperam o que, no fundo, nunca foi entregue. Mas essa saudade não é fraca, ela é poderosa. É um sintoma da alma, um chamado do seu inconsciente tentando te contar algo que o mundo não ensinou a escutar. Porque o que você sente não é apenas falta dele, é falta de si mesma, do seu centro, da sua inteireza, da sua energia feminina não mais ferida, tentando se reorganizar. Essa saudade é o seu campo vibracional reagindo ao vazio de uma relação sem presença verdadeira, sem entrega real, sem reciprocidade emocional. Poucos compreendem, mas Carl Jung nos mostrou. Tudo aquilo que não escutamos dentro, o destino nos fará encontrar fora. A saudade que hoje te confunde pode ser a sombra da sua própria história emocional, um espelho do que você precisou calar para ser amada. Talvez você esteja tentando repetir no amor o mesmo roteiro de infância, esperando por alguém emocionalmente ausente, tentando se tornar visível, onde nunca houve espaço para sua alma florescer. E quanto mais você sente, mais confuso tudo parece. Você não está errada por sentir. O que está acontecendo é profundo, é arquetípico. O que dói não é o homem em si, mas o que ele representa no seu inconsciente. Essa saudade vem da parte de você que ainda busca ser reconhecida, reverenciada, amada sem condições. Mas quando você entende a origem simbólica desse sentimento, tudo muda. A saudade deixa de te controlar e começa a te guiar. Ela vira ponte para a sua individuação, o processo de retorno à sua essência. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo agora. Algo dentro de você está pronto para despertar. Porque quando você começa a decifrar a linguagem da alma, até a saudade se transforma em portal. E o que antes era confusão, vira consciência. A resposta não está nele, está em você, no lugar onde sua energia estava esquecida. E é sobre isso que vamos falar hoje. Existe um momento silencioso em que a saudade deixa de ser apenas lembrança e passa a se tornar identidade. Ela já não visita, ela habita. Muitas mulheres acordam e dormem com esse sentimento como se fosse parte da própria personalidade, sem perceber que não estão sentindo falta de alguém, mas vivendo dentro de um campo emocional não resolvido. A alma, quando não compreendida, cria sintomas, e a saudade é um dos mais sofisticados. Essa sensação confusa não surge porque o amor foi grande demais, mas porque foi incompleto. O inconsciente não sofre pela perda do real, e sim pela ausência do que foi prometido simbolicamente. O que dói não é o homem que se foi, mas o arquétipo que ele ativou e nunca sustentou. Jung nos ensinou que o inconsciente não distingue pessoas. Ele responde a imagens internas, e é ali que a confusão começa. Quando você sente saudade de alguém que não te ofereceu presença verdadeira, o que está ativo não é o vínculo afetivo, mas o complexo emocional. Um emaranhado de expectativas, memórias, feridas antigas e desejos não vividos que se fundem em uma única imagem psíquica. Essa imagem passa a governar suas emoções, mesmo quando a realidade já não a sustenta. Por isso, essa saudade não se dissolve com o tempo. Ela se transforma, se camufla, reaparece em outros rostos, outras histórias, outros encontros. Enquanto não é compreendida, ela se repete. O inconsciente sempre busca fechamento, não alívio, e aquilo que não foi integrado retorna como destino. Nesse ponto, a mulher acredita que ainda ama,
Mas o que ela ama é a esperança que criou para sobreviver emocionalmente. A saudade, aqui, não é amor. É apego à fantasia que manteve sua energia viva quando a realidade foi escassa. E essa distinção muda tudo. A mente consciente tenta explicar a saudade com argumentos simples, mas a alma não fala essa língua. Ela se comunica por símbolos, sensações, impulsos. É por isso que você não consegue superar apenas decidindo. A saudade que confunde não está no pensamento, está no corpo emocional, no campo vibracional que aprendeu a amar através da falta. Desde cedo, muitas mulheres foram condicionadas a associar amor com espera, silêncio e adaptação. O ego feminino aprendeu que amar era se moldar, intuir, sustentar o vínculo sozinha. E quando esse padrão encontra um ego masculino emocionalmente indisponível, cria-se uma dança arquetípica poderosa e profundamente desequilibrada. O homem, nesse cenário, ativa o arquétipo do ausente. A mulher, o da guardiã emocional. Ele se afasta para preservar o próprio ego. Ela se aproxima para preservar o vínculo. E quanto mais ele se retrai, mais ela investe energia psíquica. A saudade nasce exatamente nesse descompasso. Jung afirmava que aquilo que mais nos afeta emocionalmente não é o outro, mas o que o outro desperta em nós. A saudade, portanto, é um espelho. Ela revela onde você se desconectou da própria fonte de amor e passou a buscá-la fora. E isso não é fraqueza, é um pedido de reconexão. Enquanto essa dinâmica não é trazida à consciência, a mulher permanece confusa, sentindo-se intensa demais, sensível demais, profunda demais. Mas a verdade é outra. Ela apenas aprendeu a amar sem receber. E a alma, quando ama sozinha, sente saudade até do que nunca existiu plenamente. Existe uma diferença sutil entre amor e projeção, e quase ninguém ensina isso. Quando você projeta, você não se relaciona com o homem real, mas com a imagem que o inconsciente construiu a partir das suas necessidades não atendidas. A saudade, nesse caso, é pela projeção, não pela pessoa. A projeção é uma tentativa da psique de encontrar fora aquilo que ainda não foi integrado dentro. Jung chamava isso de mecanismo natural do inconsciente. O problema surge quando a mulher confunde esse processo com destino, conexão espiritual ou vínculo de almas, e passa a sustentar sozinha uma história que só existe no campo simbólico. Essa saudade tem um tom quase místico porque toca o arquétipo do amante. Ela não dói apenas no coração, mas na identidade. A mulher sente que perdeu algo essencial, quando na verdade perdeu o acesso a uma parte dela mesma que foi projetada naquele homem. Por isso o vazio é tão grande. Não é luto por ele, é luto por si, pela versão que ela acreditou que poderia ser ao lado dele, pela mulher que imaginou florescer naquela relação, pela promessa silenciosa de pertencimento que nunca se concretizou. Quando essa verdade começa a emergir, algo interno resiste. O ego prefere manter a saudade a encarar o despertar. Porque despertar exige assumir a própria inteireza, e isso assusta mais do que esperar. A saudade confusa também está ligada à sombra feminina, aquela parte da mulher que aprendeu a se diminuir para ser aceita, que silenciou necessidades, que negociou limites em troca de migalhas emocionais. Essa sombra não quer ser vista, ela quer ser amada, mesmo que isso custe a própria verdade. Enquanto essa sombra permanece inconsciente, ela guia as escolhas afetivas. Faz a mulher se apegar a quem não fica, investir onde não há reciprocidade e romantizar a ausência como profundidade emocional. A saudade, então, se torna um vício psíquico, doloroso, mas familiar. Jung dizia que não nos libertamos daquilo que não ousamos olhar. E olhar para essa saudade exige coragem. Exige admitir que o amor não foi perdido, foi imaginado,
que o vínculo não terminou, ele nunca se estruturou de fato, e que o sofrimento não é prova de conexão, mas de desequilíbrio interno. Quando a mulher começa a integrar a sombra, algo muda no campo vibracional. A saudade deixa de ser uma força que puxa para trás e se transforma em um sinal de retorno ao centro. Ela começa a perceber que não sente falta dele, sente falta de se sentir inteira. Esse é um ponto de virada silencioso. Nada externo muda ainda, mas internamente a psique começa a se reorganizar. E quando isso acontece, o mesmo homem que antes parecia inesquecível começa a perder o poder simbólico que tinha. A confusão diminui quando a consciência aumenta, não porque a dor desaparece, mas porque ela ganha sentido. Jung afirmava que o sofrimento sem significado nos destrói, mas o sofrimento compreendido nos transforma. A saudade, quando entendida, deixa de ser prisão e vira mensagem. Essa mensagem diz: há energia emocional retida, há amor que precisa voltar para casa. Há presença que foi oferecida demais ao outro e de menos a si mesma. E enquanto essa redistribuição não acontece, a alma continua chamando através da saudade. A mulher que desperta para isso começa a sentir algo diferente, um silêncio novo, uma ausência que já não dói, mas revela. Ela percebe que não quer mais respostas do outro, quer alinhamento interno. E esse desejo muda completamente a dinâmica afetiva futura. Nesse estágio, ela já não busca ser escolhida, ela busca coerência. Não quer intensidade vazia, mas presença real. Não quer promessas simbólicas, mas atitudes encarnadas. A saudade perde força porque não encontra mais onde se agarrar. Mas esse processo ainda não terminou. Algo mais profundo está em curso. Algo que não envolve o homem, nem a história, nem o passado. Envolve a individuação, o retorno definitivo à própria essência. E é aqui que a jornada se aprofunda ainda mais. A individuação não é um caminho confortável. É um processo de desapego das ilusões que sustentavam o ego. Quando a mulher entra nesse território, ela começa a perceber que muitas das suas dores afetivas eram portais disfarçados, chamados da alma, pedindo maturidade emocional e espiritual. A saudade, nesse ponto, já não confunde. Ela revela. Revela onde a mulher ainda espera ser completada, onde ainda negocia sua verdade, onde ainda associa amor à escassez. E cada percepção dessas é uma camada de libertação. O inconsciente responde rapidamente a esse movimento. As projeções começam a cair, os padrões repetitivos perdem força, o campo vibracional se reorganiza. E aquilo que antes parecia destino começa a se mostrar apenas como aprendizado. É comum nesse estágio que a mulher sinta um breve vazio. Não é solidão, é espaço. Espaço interno sendo limpo, energia voltando para o centro, presença retornando ao corpo. Esse vazio é sagrado, embora assuste, porque logo depois dele surge algo novo, clareza. E com a clareza, uma nova forma de se relacionar consigo mesma e com o outro. Sem confusão, sem fantasia, sem saudade do que nunca foi. Quando a mulher atravessa esse processo, algo essencial se transforma. Ela já não se reconhece nas antigas dores, não porque se tornou fria, mas porque se tornou inteira. A saudade que antes a governava, agora apenas passa, como uma memória distante. Ela compreende que amar não é perder-se, que vínculo não é espera, que profundidade não é sofrimento. E essa compreensão não vem da mente, mas da alma integrada, do feminino que voltou ao centro e parou de girar em torno do ausente. Nesse estado, ela não precisa mais entender o passado. Ele se dissolve naturalmente. O inconsciente não insiste quando a lição é aprendida. E aquilo que antes parecia inesquecível perde o magnetismo porque já não encontra ressonância.
Mas essa jornada ainda guarda um último nível de revelação, um ponto silencioso onde tudo se reorganiza de forma definitiva. Um lugar onde o amor deixa de ser busca e se torna expressão. E é exatamente sobre esse ponto que falaremos a seguir. A saudade que antes confundia, agora revela. Ela não era um erro do seu sentir, mas um símbolo, um chamado silencioso da psique pedindo integração. Quando você compreende isso, algo se aquieta. O coração deixa de implorar respostas e passa a sustentar presença. O que antes parecia falta se transforma em linguagem da alma, e a dor perde o comando quando encontra sentido. Ao longo dessa jornada, você percebeu que não era o homem que mantinha o vínculo, mas a imagem que o inconsciente criou para proteger antigas feridas. A projeção cai quando a consciência cresce. E nesse momento, a energia que estava presa ao passado retorna ao centro, reorganizando o campo vibracional. Amar deixa de ser esperar e passa a ser habitar-se. A individuação não apaga memórias, ela as ressignifica. O que foi vivido encontra lugar, e o que não foi deixa de exigir continuação. A sombra, antes escondida, torna-se aliada. Os complexos perdem força quando são vistos. A ânima encontra repouso quando não precisa mais mendigar presença. E então surge uma nova forma de silêncio, não o abandono, mas a inteireza. Talvez a maior revelação seja esta. A saudade não queria que você voltasse para alguém, queria que você voltasse para si. Quando isso acontece, o amor deixa de ser uma busca desesperada e se torna uma expressão natural de quem está inteira. O encontro deixa de ser carência e passa a ser escolha consciente. O vínculo nasce da presença, não da ausência. Guarde esta pergunta com você, como quem guarda um símbolo vivo. O que em mim ainda espera ser integrado para que eu não precise mais sentir saudade do que nunca foi? Se este vídeo tocou algo profundo, curta, comente o que ressoou na sua história e compartilhe com outras mulheres que talvez estejam sentindo o mesmo chamado. Inscreva-se neste espaço, não como espectadora, mas como alguém que caminha junto, porque quando a consciência se expande, ela não volta atrás, e este é apenas o começo.